Em 2024, a neurologia divulgou para o mundo científico que alguns medicamentos utilizados inocentemente para dormir ou para ansiedade estão apagando nossas memórias. É isso mesmo que você ouviu. O uso contínuo destes medicamentos tem relação direta com atrofia cerebral. Seu cérebro começa a encolher, aumentando o risco de demência em 50%. E não estou falando de remédios raros ou de uso restritos. Muitos deles estão presentes na sua farmácia e caseira, ou são prescritos rotineiramente para diversas condições. Mas como isso acontece? Quais são os medicamentos que podem estar inflamando o seu cérebro? Tenho certeza que você vai se impressionar com o último medicamento desta lista que eu vou te contar. Vendido, inclusive, sem receita controlada. Eu sou Rosicléia Rossi e você está aqui no canal Mentes Quentes. Que bom encontrar você por aqui. Para entender essa relação perigosa, precisamos falar sobre acetilcolina. Ela é um neurotransmissor vital para o funcionamento do nosso cérebro, essencial para processos como a memória, o foco, a atenção e até mesmo o aprendizado. Os medicamentos anticolinérgicos, como o próprio nome sugere, agem bloqueando a ação da acetilcolina. Quando isso acontece, o nosso cérebro fica como se fosse com uma deficiência desse neurotransmissor tão importante, o que pode levar a sintomas como aquela famosa névoa mental, aquele apagão que algumas pessoas às vezes atribuem acontecer durante o dia. Uma dificuldade de concentração e a longo prazo uma perda significativa de memória, até mesmo a atrofia cerebral que eu falei inicialmente. O risco não é o mesmo para todos os medicamentos. Existe uma ferramenta científica chamada escala de carga anticolinérgica, que é o ACB, que pontua os remédios numa escala de 1 a 3, de acordo com o seu potencial de bloquear a acetilcolina. E o mais preocupante é que o risco é cumulativo. Ou seja, se você toma mais de um medicamento com pontuação alta, o perigo para o seu cérebro aumenta exponencialmente. Vamos agora, então, aos 5 grupos de medicamentos que, segundo o estudo publicado e as recomendações médicas mais atualizadas, merecem uma atenção redobrada. Começando pelos remédios para incontinência urinária. Muitos deles, como a oxibutinina, vendida sob o nome comercial de Incontinol, possuem uma pontuação máxima de 3 na escala ACB. Se você usa esse tipo de medicamento, é crucial que você converse com o seu médico sobre outras alternativas, levando em consideração esse atrofiamento neural. Segundo grupo são os remédios para cólicas. Quem nunca tomou o famoso Buscopan para aliviar uma cólica? O princípio ativo, que é a escopolamina, tem pontuação 1. Embora seja uma pontuação menor, o uso contínuo e indiscriminado pode vir a se tornar um problema. Terceira categoria são certos antidepressivos e alguns ansiolíticos. Aqui a atenção é maior para os antidepressivos mais antigos, como a amitriptilina, o clomipramina e o antialérgico hidroxizina, que tem pontuação máxima de 3. Se você também faz uso desses medicamentos, saiba que existem opções mais modernas e seguras com pontuação 0, como a sertralina, o escitalopram, que são medicamentos mais indicados. Quarta categoria são os relaxantes musculares. Medicamentos como, por exemplo, o Miozan, o Mioflex, que também atingem a pontuação máxima de 3. São frequentemente usados para dores musculares, mas o risco para o cérebro é muito alto. E o quinto, que eu disse que vocês ficariam preocupados,
são pastilhas para tosse e remédios para enjoo. E aqui chegamos então aos mais perigosos, não pela pontuação em si, mas pela sua acessibilidade e uso indiscriminado. A difenidramina encontrada em pastilhas como a Benalete e o dimenidrato presente no famoso Dramin, ambos estão com pontuação máxima de 3. Muitas pessoas usam esses remédios sem prescrição, sem saber o impacto que pode ter na saúde cerebral a longo prazo. A recomendação mais importante é que você faça uma auditoria em todos os medicamentos que você usa, sejam eles de uso contínuo ou ocasional. Converse, anote os nomes, fale abertamente com o seu médico, pergunte sobre essa pontuação de risco para cada um dos fármacos que você faz uso. E sobre a possibilidade também, é claro, de uma substituição inteligente. Nunca, em hipótese alguma, interrompa um tratamento por conta própria. A decisão de mudar ou parar o medicamento contínuo deve ser sempre feita em conjunto com o seu médico. Estima-se que hoje cerca de 10% de todos os diagnósticos que fazemos de demência poderiam ser evitados se as pessoas tivessem conhecimento sobre os medicamentos que estão fazendo uso, conversassem com os seus médicos sobre essas escalas e fizessem as substituições adequadas. Sua saúde cerebral é um bem precioso. Informe-se, converse com seu médico e tome as rédeas da sua saúde. Receber um diagnóstico de demência, seja para si mesmo ou para um ente querido, é um momento que pode trazer muitas dúvidas, muitos medos, diversas incertezas. E é natural sentir-se assim. A demência é uma condição complexa que afeta a memória, uma área fundamental para a nossa vida. Afeta o pensamento e o comportamento. Mas é importante lembrar que não é o fim da linha. É o início de um novo capítulo que exige paciência, carinho e, acima de tudo, muita compreensão com estratégia. A demência não é uma doença única, mas um termo geral para um declínio na nossa capacidade mental, grave o suficiente para interferir nas nossas funções executivas, na vida diária. A mais comum é a doença de Alzheimer, mas existem outras formas. O que todas elas têm em comum é que afetam a forma como o cérebro funciona, alterando a memória, a capacidade de raciocínio, a linguagem e até mesmo a personalidade da pessoa. É fundamental entender que a pessoa com demência não está agindo de propósito. As dificuldades que ela enfrenta são resultados das mudanças no seu cérebro. Esquecimentos, repetições, confusão, mudança de humor, tudo isso faz parte da jornada da demência, aguda, grave, crônica ou não. E é nesse ponto que o nosso papel se torna crucial. Oferecer um ambiente de apoio, segurança, afeto e informação. Cuidar de alguém com demência é um ato de amor e dedicação. Haverá dias desafiadores, momentos de frustração e tristeza, mas também haverá momentos de alegria, de conexão e de carinho. A paciência é a sua maior aliada. Lembre-se que a pessoa está fazendo o melhor que pode com as ferramentas que tem. E tenho certeza que você que cuida também está fazendo o seu melhor. Comunicação. Adapte a sua forma de se comunicar. Use frases curtas e claras. Fale devagar e com calma. Olhe nos olhos. Use gestos. Se a pessoa não entender, repita de forma diferente, mas sem impaciência. Mantenha uma rotina diária previsível. Isso ajuda a pessoa a se sentir mais segura e menos confusa. Horários fixos para refeições, para o banho, para o sono, podem fazer uma grande diferença. Torne um ambiente doméstico seguro e familiar. Remova objetos que possam causar quedas, identifique portas e cômodos e mantenha objetos importantes sempre no mesmo lugar. Incentive atividades que a pessoa ainda possa desfrutar e que estimulem a mente
e o corpo, como ouvir música, ver fotos antigas, caminhar se for possível, realizar tarefas simples que ela sempre gostou. Valide os sentimentos. Se a pessoa estiver confusa ou chateada, não tente corrigi-la ou argumentar. Valide os sentimentos dela. Diga talvez eu entendo que você esteja chateado ou parece que isso te deixou triste. Você, cuidador, é um pilar fundamental nessa jornada. Mas para cuidar bem do outro, precisa primeiro cuidar de si. Não hesite também em buscar apoio. Grupos de apoio, terapeutas, amigos, familiares podem oferecer o suporte emocional e prático que você precisa. Permita-se sentir, desabafar, opte sim, exija, descanse. Você, cuidador, também precisa descansar. Você não está sozinho nessa. Embora a demência seja uma condição progressiva, a pesquisa científica avança a cada dia, trazendo novas esperanças para tratamentos e formas de melhorar a qualidade de vida. O mais importante é focar no presente, em cada momento de conexão, em cada sorriso, em cada lembrança que ainda possa ser compartilhada. A demência pode mudar a forma como a pessoa se lembra do passado, mas não apaga o amor que ela sente e que ela inspira. Continue amando, continue cuidando e continue acreditando que, mesmo diante dos desafios, a vida pode ser vivida com dignidade, carinho, humanidade e esperança. Estamos juntos nessa jornada em tantas outras patologias que exigem muita paciência. Então, atenção com todo o combo da sua vida, porque a demência pode sim bater na porta de todos nós. Eu espero que todos fiquem bem e nos encontramos no próximo vídeo.